E é por causa dele, sim, essa é a motivação que nós estamos aqui. É por Jesus, não é por status, não é por nome, não é por local, não é por dinheiro, não é por bênçãos materiais, mas é por causa dele. Porque um dia ele morreu na cruz e nos trouxe a vida de verdade, nos trouxe um plano de salvação. Então vamos agradecer a Deus e entendemos isso. Esse é o motivo de estarmos aqui. E estando aqui, ajudarmos uns aos outros em comunhão. Irmãos, dentro do nosso tema, dentro do nosso título, que fala sobre perdão, Deus tocou no meu coração para trazer uma mensagem hoje. Eu desci a minha rua falando para minha esposa que não seria eu o pregador, que eu iria verificar outra pessoa para poder pregar. Porque teve o pregador que seria, ele não pôde. Eu falei, vou conseguir alguém. Então estava tranquilo, sossegado. Mas quando chegou aqui, eu meditei na palavra do Senhor e Deus me trouxe uma passagem. Meditei e Deus me trouxe outra passagem. E aí eu juntei uma na outra e falei assim, dá para trazer a mensagem na noite de hoje. Então eu acredito que não seja uma coincidência, porque o Espírito Santo fala no nosso coração quando temos a sensibilidade de perguntar para Deus. Então na humildade e na obediência, eu trarei a mensagem em cima do segundo livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 5 até o 14. 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 até o 14. Que nós possamos, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Hoje eu estou na presença das 3 mulheres mais importantes da minha vida: minha mãe, minha esposa, Regiane, e minha filha Lavínia. Então, estou muito feliz hoje, porque muitas coisas, as pessoas querem muitas riquezas, muitas bênçãos, mas qual bênção maior que você ter sua família na presença do Senhor? Eu acredito que isso vale mais que qualquer coisa. As lutas a gente vai enfrentar sempre, mas a gente tem que buscar pela nossa família, abrir mão pela nossa família, perdoar pela nossa família. Diz o seguinte, segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 15, o subtítulo da minha Bíblia diz: Davi amaldiçoado por Simei. Lendo: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei? Meu senhor, deixa-me passar-lhe, ele tirarei a cabeça. Respondeu o rei Davi: que tenho convosco eu, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixam que amaldiçoe, pois o Senhor o ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Prosseguiu, pois, pelo seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte e ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Irmãos, podem tomar assento. O tema da minha mensagem de hoje é os caminhos e as dificuldades e os desafios do perdão. Eu acabei de ler aqui uma passagem muito importante, muito interessante, para que meditemos sobre esse tema de perdão aqui
tiveram a compreensão do texto que eu li, mas eu vou destrinchar esse texto, porque aqui a gente vê um momento importante da vida do rei Davi. Não era um momento de glória, não era um momento que ele derrotou o gigante Golias, não era um momento onde ele foi coroado em Hebrom e depois em Jerusalém, não era um momento em que ele adentra a cidade de Jerusalém com a arca pulando e rodando ao redor dela. Não é esse momento. O momento é muito diferente. Na verdade, o momento é decadente. Qual era a circunstância do momento em que aconteceu esse fato que eu acabei de ler? Acontece o seguinte: Davi está sofrendo uma situação complicada. Seu próprio filho se levantou contra ele numa trama para tirá-lo do trono e assumir o lugar do próprio pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não é novidade para ninguém aqui. E um homem segundo o coração de Deus não está apegado a posições, a cadeiras, a status, a coroa. Ele não ia brigar pelo filho, ele amava o filho. A família dele é a coisa mais importante. O que ele fez? Meu filho está se revoltando contra mim, eu não vou lutar contra meu filho. Davi tinha o maior exército da época. Não estou falando em número não, mas em qualidade. Ele tinha com ele os valentes de Davi, homens peritos em guerra, em batalha com espada. Se fosse para encarar, ninguém ia segurar. Davi é um homem de guerra, experimentado, mas ele não está nem aí para a glória e para a honra, para as coisas que são do mundo, que as pessoas querem exaltação. Não. Se retirou e saiu como um qualquer do palácio. E ele está indo, e a palavra do Senhor diz que ele passa pelo Monte das Oliveiras, que logo depois, muito tempo, Jesus vai chorar, e ele passa com seus exércitos, seus homens, os valentes, com pés descalços, do jeito que estava. Por quê? O filho dele estava chegando no palácio, ele não queria encontrar o filho dele. Não, meu filho que é o trono, vou deixar o trono para ele, não vou brigar com meu filho. Absalão. E saiu. E agora o Senhor diz que no caminho, e a história já vai percorrendo, porque as fofocas e as histórias estão passando rápido. Não tinha zap naquela época, mas tinha língua, como tem hoje. E aí chegou a história rapidinho. E o seguinte, aquele homem, porque Davi, quando estava no trono, colocava medo, respeito ou amor em qualquer um. Eram os três sentimentos que Davi provocava: amor, medo ou respeito. Era um homem sem igual. No trono, todo mundo amava, respeitava, não tinha medo. Então ninguém poderia levantar a voz para falar de Davi. Quem poderia falar de Davi sentado no trono, na sua glória? Mas Davi fugindo com o pé descalço, de qualquer maneira, é a hora daquela pessoa que não gosta, mas segura, tem para poder falar. E às vezes é assim na nossa vida: você está bem, você na crista da onda, todo mundo é teu amigo, todo mundo te abraça, te ama. Os teus defeitos são maravilhosos, você é sempre engraçado, sempre bonito, sempre legal. E aí, quando você está no momento de baixa, é que você vai ver quem é quem. Porque aí a pessoa já não segura mais a língua, fala de qualquer maneira, te trata de qualquer maneira, você já não tem o dinheiro, a condição, a posição. Aí é você e você. É o que a pessoa te considera pelo que você é, não pelo que você tem em dinheiro, ou em poder, ou em possibilidades. Porque às vezes o poder não é material, o poder é uma sensação. E muitas pessoas matam por conta disso. E naquele momento Davi era apenas um homem fugindo, com o seu bando de homens. E aí Simei, que é aquela pessoa que às vezes faz isso, que ri com você, que te abraça e te beija, é o momento que ela fala assim: agora eu posso falar as verdades que eu sempre quis falar. E aí Simei pega as pedras de longe, ó: maldito, você é filho de Belial, Deus está te dando o retorno de tudo que você fez com o rei Saul, usurpador, ladrão de trono. Ou seja, agora veio a verdade que estava no coração de Simei. Mas Simei não era homem de falar quando Davi estava no trono. Davi estava no seu pior momento. Olha só, imagina, seu filho te traiu. Você tem que abandonar tua família, teu lugar, teu povo, para poder fugir, para poder pensar no que você vai fazer. E muitas vezes Deus te leva para esses momentos, onde você fica assim: eu não sei o que eu vou fazer nessa situação, estou perdido. Eu preciso de um tempo para colocar as coisas no lugar, para saber o que eu vou fazer, para não fazer coisa errada. E Deus fala isso para você: não tome decisão precipitada. Um dos valentes, dos mais importantes, Abisai,
Ele fala o momento de guerra, ele fala o seguinte: quem é esse cão morto para falar assim do rei? Ele fala: rei, me permite arrancar a cabeça dele agora. E Davi, entendendo que é processo de Deus na vida, ele fala assim: que tem eu contigo, filho de Zeruia. Zeruia era a mãe dele. Se Deus permitiu que ele amaldiçoe, deixa amaldiçoar. Porque às vezes Deus está testando Davi para saber como é que ele vai reagir. Se ele vai usar a força que ele tem, que Deus lhe deu, que ele aprendeu ao longo da vida, ou se ele vai passar pelo processo. E muitas vezes Deus está falando o seguinte: passe pelo processo, entenda como ele vai te transformar. Não tem que ser arrogante, seja humilde. Ele fala assim: pode ser que o Senhor veja a minha postura, a minha elegância, a minha fé, e Deus mude a situação. Sabe por quê? Existe momentos que você não tem condição nenhuma de mudar nada na sua vida. Por mais condição intelectual que você tenha, por mais poder e influência, tem situações que Deus te coloca onde você fica impotente. E é muito complicado. E aí Davi segura aquele homem que queria vingar o rei, porque ele está acostumado a qualquer pequena ameaça para o meu rei, eu acabo, eu aniquilo, eu mato. Abissai é um homem que matava gigante. Simei era um homem comum. Mas sabe o que acontece? Simei estava se sentindo: agora eu vou falar, eu vou isso. E às vezes é bom você ouvir o que os Simei estão falando. Porque às vezes o Simei fala verdades ou fala mentiras. Mas o importante é você saber quem você é. Olha o que Simei fala: Deus está te dando a paga, ao retorno, pelo que você fez. Você usurpou o trono de Saul. Mentira do demônio. Davi nunca usurpou o trono de Saul. Pelo contrário, teve 2 vezes Saul na mão para poder matar e não matou. Esperou o momento certo e a coroa caiu no seu colo. Davi não fez um movimento para acelerar. E é assim que nós temos que fazer. Fazer o nosso papel, sermos obedientes, e no momento certo, a promessa que Deus deu vai cair no colo certinho. No momento certo, chamaram Davi lá em Hebron: reina sobre nós. E aí se cumpre, sem matar ninguém, sem pisar em ninguém, sem enganar ninguém, sem passar por cima de ninguém, porque assim o servo de Deus de verdade é. O servo de Deus de verdade é assim. Ele não tem esquema, não tem arrumação, não tem cambalacho. Não. Porque senão não é Deus que te deu. E aí, ele fala: Deus vai te dar paga, porque você é homem de Belial. Não, Davi nunca foi homem de Belial, homem rebelde. Nunca foi, sempre foi obediente. Poderia ter a coroa antes. Davi foi rei com 30 anos. Ele poderia ser rei com menos tempo. Era só ele deixar fluir a sua força, porque na espada ninguém ganhava de Davi. Imagina a juventude, ninguém pegaria Davi. Mas ele não, foi no momento certo. No momento certo, na hora certa, a unção, a bênção vai chegar. Então o inimigo vai falar coisas para você que vai fazer você duvidar se você é servo de Deus ou não. Porque você fez aquilo. Porque você fez aquilo outro. E pode ser até o seguinte, que você tenha cometido erro, porque todos nós somos seres humanos. Temos que parar de pensar que somos perfeitos. Não, nós buscamos não errar. Nós temos que ter no nosso coração uma índole de que não tem prazer no erro, mas errar vai acontecer. Sabe por quê? Não somos perfeitos, mas estamos em contínuo aprendizado, e o Senhor Jesus é o nosso advogado. Para qualquer momento que a gente errou, mas não com dolo, Ele vai lá e cuida da gente. E a palavra de Deus é muito... Deus, Ele é perfeito. Nada melhor do que um dia, depois o outro e uma noite no meio. Davi está fugindo e Absalão vai atrás dele. Olha só, o próprio filho querendo matar o pai. Que ódio é esse? Que ódio é esse? Davi tem um coração tão puro, tão bonito, é tão lindo. A postura de Davi pega por isso que ele fica o seguinte: não, vamos fugir, deixa o trono. Mas o filho não queria só o trono. Eu quero que meu pai morra. Sabe por quê? Que enquanto meu pai estiver vivo, vão me comparar com ele. E muitas vezes tem pessoas que ela não quer só o que é teu, não, ela quer ser você. Tu já abriu mão, mas a pessoa quer ser você. É um problema.
só. Aí tem o que outro tem, aí largou, eu quero. Tem pessoas que estão assim, infelizes. E Absalão era uma pessoa infeliz. E ele vai atrás do pai. E aí você vai atrás de um homem perito em guerra, perito em batalha. O que vai acontecer? Aconteceu. O exército de Davi, liderado por Joabe, não o nosso baterista, mas liderado por Joabe, vai lá e aniquila o exército de Absalão. Mas antes de sair para a batalha, olha só, que o pai é assim, né? Por pior, pai e mãe, por pior que o filho seja, ele chega assim: Joabe, olha só, você vai para a batalha, mas trata com carinho o menino Absalão. Olha só, o filho quer matar ele, porque todo pai é assim, né? Mas trata com carinho o filho Absalão. Aí Joabe, pode deixar comigo, vou tratar com carinho, que eu costumeiramente faço com os inimigos, né? Pensando. Joabe, na primeira oportunidade, um abraço. Ele mata Absalão, porque ele sabia que Absalão era um mal para o pai, para Israel e para todo o povo. Era um homem ruim, mas para os pais, o filho é sempre maravilhoso, não tem como. Absalão morre, Davi volta. E engraçado que o caminho de volta é o mesmo do caminho da ida, tá bom, gente? Então entenda uma coisa: se Deus te levou por um caminho de tristeza, de amargura, de vergonha, de humilhação, de pedrada, Ele vai te trazer pelo mesmo caminho, mas vai ser um caminho de glória, um caminho de exaltação, um caminho onde as pessoas vão falar: que bom, que saudade, Davi, como você fez falta aqui no trono e tudo mais, porque toda ida tem uma volta, e a volta de Davi foi essa. E o engraçado é o seguinte: eu ainda não falei de perdão, mas no capítulo 19, 2 Samuel, diz o seguinte, acompanhem: apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Zilba, serva da casa de Saul, acompanhado de 15 filhos de seus 20 servos, e meteram-lhe pelo Jordão à vista do rei, e atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Olha só, o homem que estava pedrado alguns dias atrás vem e se prostra diante do rei Davi. A vida é isso. Olha o que ele fala. Ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo. No dia que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém, não conserves o rei em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, e por isso sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-te com o rei, meu Senhor. Olha só, aquele que falou poucas e boas de Davi, sem nem saber, por fofoca, por mentiras, porque tudo que ele falou foi mentira para o rei Davi, mas estava no momento da queda, né? Davi não tinha como fazer nada. Agora ele vem e se prostra e pede perdão para Davi. Ele fala: eu pequei, eu errei, eu falei muita besteira. Não guarde no seu coração. Não dá para saber se ele pedia perdão por medo, por respeito ou por amor. Os três sentimentos que Davi despertava nas pessoas. O que dá para saber é o seguinte: ele teve o ato de pedir perdão. E o que eu quero pedir hoje para cada um de vocês aqui é que vocês possam se lembrar de quem vocês têm que pedir perdão, para que você possa lembrar daquela pessoa que você magoou, porque ninguém aqui é santo. Eu não sou santo, ninguém aqui. A gente comete erro, mas o que eu vou fazer? Eu vou morrer abraçado com erro? Não, eu sou inteligente. Mesmo que eu não tenha fé, eu sou inteligente. Calma aí, eu vou largar isso, eu vou pedir perdão, porque o ato de pedir perdão faz com que a responsabilidade passe de mim para a pessoa, e essa pessoa que recebeu esse pedido, ela vai determinar se vai perdoar ou não. Então, se depender de você, faça o pedido, vá lá, não tenha vergonha. Vai ser bom para você, vai ser bom para
gera culpa, gera angústia. E às vezes são coisas que já passou, você esqueceu. Não falo com aquele cara lá. Por quê? Nem sei, faz mais de 10 anos, não sei. Sei que eu não falo. Ou seja, o motivo, você só guardou que tu não fala. Pede perdão, deixa isso pra lá. Sabe o que acontece? Eu falo muito com a Regiane isso. Hoje é aniversário da minha irmã, a minha irmã mais velha, Denise. E por muito tempo eu fiquei sem falar com ela, mas eu falei assim, é o jeito dela, o que eu posso fazer? Depender de mim, eu tenho que fazer a coisa certa. E aí, irmã, tudo bem? Como é que você está? Desejei feliz aniversário para ela hoje e tudo mais, ela falou comigo, foi ótimo, abençoei ela, né? Porque eu sou um homem, então eu sou primogênito, eu tenho que abençoar a minha irmã. E ótimo, sabe por quê? Eu fico muito tempo sem falar com a minha irmã. Olha quanta coisa eu deixo de viver com ela. Quantas histórias de família a gente deixa de viver. Eu tenho minha filha, ela tem o filho dela. São de idade bem parecida. Por conta de orgulho, por coisas que a gente nem sabe. Então a gente vai aprendendo, a campanha vai ensinar a gente a ser melhor. Não melhor do que o outro, eu não estou competindo com ninguém aqui não. Eu tenho que competir com o Rodrigo de ontem. O Rodrigo de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. A vida com Deus de verdade é isso. Não é competir com os irmãos aqui não, ninguém está. A gente tem que fazer o seguinte, um ajudar o outro a seguir. Mas a minha disputa, se eu tenho disputa, é comigo mesmo. Olha só o que acontece quando esse homem pede perdão a Davi. Então respondeu Abisai, ele mesmo, né, que queria arrancar a cabeça dele, filho de Zeruia, e disse, não morreria pois Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, de novo, mesma coisa, para que hoje me sejas adversário. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás, eu lhe juro. O caminho do perdão é um caminho difícil, mas Davi ensina para a gente o que é perdoar. Tinha todo o poder na mão para aniquilar Simei se ele quisesse. Quero matar Simei com requinte de crueldade. Vou cortar cada pedacinho do corpo dele, porque eu sou um homem vingativo. Poderia fazer isso, ele era rei. Não fez. Vou prender Simei e deixar 30 anos na cadeia apodrecendo. Não foi isso. De pronto, ele perdoou. Será que a gente não pode também ser igual a Davi? Eu amo, todo mundo aqui na igreja sabe, eu amo as histórias de Davi. Para mim, é o personagem que eu mais gosto de estudar e de ler do Antigo Testamento. Então, ele cometeu erros, como qualquer homem, mas cometeu acertos maravilhosos. E um desses é isso. Ele fala, não, calma aí, Zeruia. Calma aí, filho de Zeruia. Calma aí, Abisai. Eu não sou rei de novo aqui, então ninguém vai morrer. Está perdoado. Está perdoado. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Ou seja, às vezes Deus já colocou tudo no seu devido lugar na tua casa. Falta só você liberar o perdão para a bênção fluir, para o Espírito fluir. O reino dividido não vai subsistir. Jesus falou isso. Então não podemos andar e caminhar e progredir e crescer em espírito e em verdade se a gente não libera o perdão. Então outra coisa, vou pedir aqui para Deus de novo, para trazer pessoas que você precisa liberar o perdão. Agora não é pedir perdão, é liberar o perdão. Pessoas que te magoaram e te feriram profundamente. Porque às vezes acontece isso. E nós só somos feridos e magoados profundamente por pessoas muito próximas. Por quê? Ninguém de longe te fere tão profundamente, só os de próximo, de perto. Você só é realmente afligido e atingido por pessoas muito próximas. Isso dói. O de longe não. O de longe deixa pra lá. Agora o de perto, porque você não tem proteções. Você não se protege com o que é próximo de você, íntimo de você. E por isso, o machucado é maior. É maior. Refletindo sobre o perdão, mas para acabar, nós temos um homem que é muito... Nós entendemos a história dele, refletimos e vamos continuar refletindo. Mas é um homem que, quando Jesus falou o seguinte, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue, vai ser morto, vai ser ressuscitado no terceiro dia e tudo mais, vão fazer isso e aquilo com ele. Pedro ouviu tudo e falou o seguinte, eu vou contigo até a morte. Pode crer.
estou contigo aí. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, essa mesma noite você vai me negar 3 vezes. Não, que isso? Jamais. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um poder espiritual, um poder, uma força para suportar e aguentar as aflições da vida, né? Na teoria é muito fácil. Não, que isso? Eu passo dificuldade ali, eu seguro minha perna. Não, eu faço. Beleza. Quando acontece, quando o bicho pega de verdade, a gente chora, a gente geme, a gente pede para parar, a gente fala: não, não quero mais, não aguento mais nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, nem um segundo. Jesus está orando no Getsemane. Vamos ao jardim do Getsemane, próximo à cidade de Jerusalém, lá de fora. É um lugar alto, dá para ver a cidade de Jerusalém. E está Jesus orando. E ele chama 3 dos seus discípulos para orar com ele. Eles dormem. E Jesus percebe que eles estão dormindo, acorda e ora de novo. Jesus está tão desesperado que está suando sangue. E ele está pedindo: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Olha o que o meu Senhor e o seu Senhor está sofrendo. Daqui a pouco me vem a caravana da desgraça, presidida por Judas Iscariotes. E ele fala o seguinte: ó, aquele que eu beijar é o mestre, tá? Os soldados. Porque é escuro, não tem energia elétrica. Mesmo que eles venham com tochas, tudo escuro. Então ele fala assim: ó, quem eu beijar é o mestre. Quando chega perto de Jesus, dá um beijo. E aí Jesus fala: amigo. Chama Judas de amigo. Olha só, estou sendo traído, estou chamando o cara de amigo. É porque Jesus quer dar sempre uma chance, mesmo quando a gente erra, dá perdão. Olha, ele está traindo Jesus, Jesus chama ele de amigo, para poder mexer com o íntimo dele. Poxa, estou traindo meu amigo, vou desistir aqui. Não, ele cumpre. Pedro pega uma espada e corta a orelha de um homem. Jesus é levado. E a palavra de Deus fala: feriu o pastor e as ovelhas vão se dissipar. E isso que acontece: pegam Jesus e todo mundo foge. E Pedro está escondido, caminhando, acompanhando de longe. Cadê aquele homem que falou: vou contigo para a morte, morrerei junto contigo? Muitas vezes a gente fala isso: não, eu aguento, eu sou espiritual, comigo é uma semana de jejum e 1h30. Não tem isso. Na hora que o bicho pega, na hora que você precisa mostrar, é difícil para todo mundo, por mais espiritual que você seja. E aí Pedro sentiu medo, porque ele não sabia. Pode acontecer, está vendo de longe. Daqui a pouco alguém chega assim: ó, você não é discípulo dele? Não, eu não. Aí está andando de longe, está Jesus lá. Você não estava com ele? Não, não andava não. Que isso? 3 vezes. Cadê aquele homem? Cadê aquele machão que puxou a espada e cortou? Ou seja, todo mundo tem o seu momento de fragilidade, onde você titubeia na fé mesmo. Fraquejei. Tu imagina Pedro pensando: nossa, que vergonha. Eu falei com Jesus, eu prometi para Jesus que eu ia com ele até o final. E quantas vezes eu e você nos sentimos assim? Quantas vezes eu e você não foi Pedro? Que faz: ah, Senhor, eu vou fazer e acontecer. E aí a gente não faz e não acontece. Pelo contrário, a gente vai lá e erra, dá um passo em falso. Mas aí eu tenho 2 pontos: eu tenho Judas e tenho Pedro. Judas não consegue se conter, ele vai lá e tenta suicídio, se mata. Pedro, ele chora amargamente depois que toca pela 3ª vez a trombeta lá. A pessoa fala que é o galo, mas é o galo céu, é uma trombeta que mudava a guarda, trocava a guarda, o plantão. Ele fica decepcionado, desolado. E se não é o Espírito Santo tocar no coração de Pedro, Pedro também poderia ir pelo mesmo caminho de Judas, porque ambos pisaram na bola com o Senhor, com o Mestre. Mas o engraçado é que quando Jesus ele ressuscita, glórias a Deus, para a minha salvação e para a tua salvação, as mulheres vão ao sepulcro lá em
e vem um anjo. Daqui a pouco Jesus fala com elas. E o anjo fala assim, ela fala assim, para onde levaram ele? Cadê o meu Senhor? E começa a perguntar e fala assim, olha, fica tranquila. Manda avisar os outros e a Pedro que Jesus vai se encontrar com eles. Ou seja, Jesus manda um recado bem específico aos outros e a Pedro. Tu imagina que quando essa mulher vem informar para os discípulos que Jesus passou a falar para os outros e para Pedro, que eu tenho para conversar, Pedro com o coração, Jesus vai acabar comigo. Porque eu não tive fé para acreditar que ele ia ressuscitar. Eu falei o que não devia falar. Eu tentei. E essa mensagem é para você que tenta, se esforça, se empenha, mas às vezes se sente frágil, não se sente completo, não se sente inteiro. Tá normal, tá todo mundo no mesmo time, todo mundo é assim. Mas tem pessoas que mostram mais, pessoas que mostram menos. Tem pessoas que mostram que é o super-homem, mas não é o super-homem, também é Pedro, também foi Pedro algum dia. Só que gasta muita energia mostrando que é super-homem. Não, eu não passo por nada, eu sou poderoso e tal, eu não ando nem de carro, eu saio daqui e estou em casa já, teletransporte. Não, todos passam por esse momento de Pedro, onde você se sente frustrado. E quando Jesus se encontra com Pedro, ele, numa conversa que para mim é uma das conversas mais lindas e mais carinhosas, ele fala o seguinte, livro de João, deixa eu botar lá, para acompanhar a leitura aqui, para concluir a mensagem, diz o seguinte, depois de terem comido, João 21:15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Respondeu-lhes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diz-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele era um pouco de psicólogo também, porque Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E é o seguinte, você me negou 3 vezes, por 3 vezes eu te perdoo. E se você errasse 70 vezes, 70 vezes eu lhe perdoaria, Pedro. Mas na terceira vez, Pedro não responde impulsivamente. Olha só como é que o ser humano é. Porque nós aprendemos, pode até demorar. Na primeira ele responde, eu te amo. Na terceira ele, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apesar das minhas fraquezas, das minhas falhabilidades. É muito poderoso porque, olha o perdão aí, ó. Olha Jesus mostrando o perdão e fazendo com que o perdão traga você para o meio de novo. Porque sabe o que acontece? Você tem o perdão de Jesus já normal. Agora sabe o que acontece? Falta você se perdoar. É o que Jesus está tocando no meu coração para falar com todos vocês. Comigo também. Porque às vezes o perdão do Pai já existe, já está em vigor. O que falta é nós pararmos de ser tão juízes assim e nos perdoarmos. Nós somos vários, mas eu tenho que me perdoar e assim, eu tenho que tentar de novo. Ah, Rodrigo, é muito difícil a pessoa voltar depois que a pessoa se desvia, depois que a pessoa sai. Não é difícil não. Difícil é ficar lá fora. Difícil é ficar na mão do diabo. Aqui tem que ser algo muito gostoso, muito poderoso. A presença de Deus, uma vida com Deus. Então o que eu falo para todos, isso aqui para mim é prazer, é lazer, no respeito do lazer. Não pode ser obrigação, não pode ser pesado, tem que ser bom. E Jesus fala o seguinte, ó, ele fala, uma vez, apacenta os meus cordeiros, e 2, ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Só para concluir uma situação, porque o cordeiro ele fala uma vez e a ovelha fala 2. Porque o cordeiro é pequenininho, ele só se alimenta
Então, ele fala, cuide daqueles que estão precisando, que vêm para se alimentar, mas cuide dobrado daqueles que também se alimentam, mas dos que dão alimento, porque a ovelha se alimenta, mas ela também alimentava. Ou seja, aquelas pessoas que fazem a obra na casa do Senhor precisam de um cuidado muito grande, porque a gente se desgasta muito, a gente se entrega muito. Então, essa atenção é muito necessária. Cuide um dos outros, perguntem, sintam falta, porque aqui tem que ser uma família, uma casa. Nós temos que ter esse entendimento, essa sensibilidade. Entenda uma coisa, Jesus está perguntando o seguinte: ei, você servo, tu me amas? Glória a Deus. Então responde para o Senhor se você ama Ele ou não. Porque Ele está falando assim: vem, apacenta minhas ovelhas, vem trabalhar aqui no meu aprisco, vem ser mais um, vem ser mais um. Está faltando você aqui. Você não veio aqui à toa. Deus, quando te chamou para cá, para ouvir essa minha mensagem, que eu bolei, não tem nada escrito, foi porque o Espírito Santo me deu. Eu não escrevi uma página, não tem nada escrito aqui. Então foi o Espírito Santo que entregou. Por quê? Deus queria falar o seguinte: vem fazer parte do meu aprisco, vem ser mais uma ovelha aqui. Lembre-se disso. Aleluia. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Mensagem, essa foi profunda. Eu estava falando com o Daniel que todas as mensagens que o Rodrigo trouxe foram boas, mas essa veio lá do fundo, tá? Que Deus abençoe. Continue assim, Rodrigo, nessa simplicidade, mas trazendo o que Deus tem para falar para nós. Estamos terminando a campanha, vai continuar e vai continuar até quando Deus